desta feita com a participação da União Geral de Trabalhadores, nas audições do Grupo de Trabalho para a discussão da Lei de Bases do Clima. Temos connosco a engenheira Wanda Cruz, a secretária executiva da UGT, que cumprimento e a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco a discutir a Lei de Bases do Clima, informando-a de que terá uma intervenção inicial de 8 a 10 minutos, que se seguirá de uma ronda de intervenções por parte dos grupos parlamentares, com apreciações e questões que lhe poderão colocar, e para as quais terá um tempo global de 10 minutos para uma resposta seguinte, e, portanto, iniciando esta primeira ronda de 8 a 10 minutos, dava-lhe a palavra, agradecendo novamente a sua disponibilidade. Já estamos a vê-la. Também a estamos a ouvir e, portanto, faça favor. Estamos em condições, à distância, de Muito obrigado. Participar. Queria começar por agradecer o convite que dirigiram à UGT para nesta ronda de audições que tem estado a promover o grupo de trabalho encabeçado pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra. Queria também dar nota, até para encurtar aqui um bocadinho, se calhar, o tempo, de que a UGT faz parte do CNADES, do Conselho Nacional para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e nesse Conselho demos, portanto, também contributos para as recomendações para uma lei do clima. Portanto, não fizemos parte do grupo de trabalho. Eu própria sou representante no Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, portanto, demos alguns contributos em sede global. Na aprovação final, a aprovação, como sabem, portanto, o documento foi-vos remetido também, foi aprovado por unanimidade. Portanto, aqui também nos encurta um bocadinho, neste caso a minha UGT encurta-me aqui um bocadinho o tempo, porque nós nos revemos naturalmente no documento que aprovámos por unanimidade, e para o qual também demos contributos. Reforçar, talvez, portanto, e para isso, naturalmente, que lemos as propostas e saudamos os grupos parlamentares que entenderam propor uma lei de bases do clima. Portanto, nós, em termos do Conselho do CNADES, entendemos que seria melhor, até por não haver uma uniformização de linguagem. Portanto, entendemos chamar-lhe apenas Lei do Clima, mas naturalmente queríamos saudar estas iniciativas parlamentares e também das duas deputadas não inscritas que também ainda assim apresentaram proposta. Para nós e para o movimento sindical, esta oportunidade que este grupo de trabalho da Comissão nos está a dar é fundamental. Infelizmente tem havido aqui alguma clivagem, não só em Portugal, mas em termos internacionais e europeus, e quando digo internacionais falo à escala mundial, tem havido aqui algum afastamento do movimento sindical e das questões do clima, não das questões do clima per si, mas por associações, ONGs do ambiente. Portanto, e isso, portanto, a culpa naturalmente que será de ambos os lados, não será só de um lado naturalmente, mas a UGT tem vindo a fazer o caminho dessa aproximação, e inclusivamente a Confederação Europeia de Sindicatos, à qual estamos filiadas, e a Confederação Internacional Mundial, à qual também estamos filiadas, portanto, tem vindo a fazer esse trabalho dessa aproximação. Porquê? Porque o ambiente, muitas das vezes, quando falamos, portanto, do ambiente e do clima, quer dizer, o ambiente é transversal e é de todos, não é? É para todos. E estas propostas que estão aqui em análise, em apreciação e para que possamos dar aqui algum contributo, são transversais a toda a sociedade. E, desde logo, entendemos que são transversais a toda a sociedade, mas os trabalhadores, como as empresas, ou seja, os parceiros sociais, têm aqui um papel muito importante. E pena é que, em muitas das vezes, não sejamos chamados, enquanto parceiros sociais, para dar contributos sobre as questões ligadas, portanto, dentro deste chapéu, desta própria Comissão, para darmos alguns contributos, porque nós estamos no terreno. Estamos no terreno, sabemos as dificuldades da implementação de muitas das leis que são produzidas, portanto, acaba por algumas das vezes haver uma dissonância entre a intenção ou o espírito da lei, a sua aplicabilidade e depois, na realidade, como é que se operacionaliza em concreto no terreno. E era essa questão que eu também gostaria aqui de reforçar. Para nós, a questão de uma lei de bases do clima deveria ser, de facto, abrangente,
muito assertiva e com uma linguagem muito clara, porque vai haver uma mudança, ou está a haver uma mudança de paradigma na nossa sociedade, e isto convoca-nos a todos, e essa lei de bases deve ser entendível por qualquer pessoa. E não nos podemos esquecer que Portugal ainda tem um longo caminho para fazer em termos de formação e qualificação de trabalhadores, mas da população em geral. Nós temos dados que nos dizem que 48% dos trabalhadores portugueses não sabem trabalhar em Word. Portanto, isto também nos espelha um bocadinho a linguagem que, se queremos que toda a sociedade esteja envolvida e deve estar envolvida, portanto, nesta lei de base de chapéu, deveria de ser clara, concisa e muito prática para que se consiga perceber. Não obstante, naturalmente, depois, legislação complementar e setorial, até porque a questão das mitigações abrange vários setores, e nesses setores, naturalmente, que a UGT gostaria também de ser envolvida, ela própria enquanto parceiro social, ou os sindicatos que são nossos filiados. Portanto, estamos a falar nas questões da agricultura, da indústria, da energia, a educação, os transportes, política fiscal. Portanto, todas essas matérias entendemos que podemos contribuir em defesa dos trabalhadores. Outra nota que também nos parece importante também dar tem a ver justamente com esta questão, e isto que estou a partilhar convosco, tive a oportunidade de o fazer já por 2 vezes ao Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, que tem a ver sobretudo com esta questão da requalificação de trabalhadores. É certo que para cumprirmos os objetivos aos quais estamos comprometidos, e se há coisa que infelizmente a pandemia, o Covid-19 nos trouxe à evidência, é que não podemos continuar com o mesmo modelo económico que temos tido até aqui, portanto, e aí também ajuda a impulsionar a percepção que todos os cidadãos têm, alguns que eventualmente não teriam, da urgência que é chegarmos à neutralidade carbónica, portanto, o mais rapidamente possível, sendo que há alguns obstáculos e não conseguimos mudar um modelo socioeconómico de um dia para o outro, leva o seu tempo, mas estamos todos convocados para esse desígnio. E, para tanto, parece-nos fundamental, primeiro, percebamos o que fazer aos trabalhadores que, portanto, trabalham com combustíveis fósseis. Portanto, todos aqueles que trabalham, por exemplo, com energias não limpas, não verdes. O que é que vamos fazer a estes trabalhadores? Esta requalificação tem que ser feita e deve ser assegurada. Por outro lado, também é importante, e até no plano de resiliência também se falou nisso, e nós também demos contributo não só para o CNADES, mas também em termos de UGT propriamente, na consulta que foi feita, a consulta pública, também referimos a questão da requalificação, a resiliência na qualificação dos trabalhadores. É fundamental que tenhamos trabalhadores com altas qualificações, mas também tenhamos trabalhadores com qualificações intermédias e que essas qualificações se convertam em realmente uma consequência, ou seja, que os salários não continuem a ser norteados pelos mínimos. É que uma sociedade que se quer inclusiva, que se quer sustentável economicamente, não pode ser de todo à custa de baixos salários. E nós, infelizmente, até por estudos também conhecerão, estamos com um nível de salário médio português à volta dos 1.100 euros, quando atrás de nós só temos os países de leste. E isto preocupa-nos e preocupa-nos demasiado. Temos aqui uma oportunidade em termos de verbas financeiras que estão a chegar, temos esta oportunidade de qualificar, requalificar, formar, sensibilizar os trabalhadores para estas alterações que vão existir no mercado de trabalho, e é importante que seja de facto efetivada e que não percamos esta oportunidade de podermos também alavancar através destas qualificações e destas requalificações de trabalhadores, alavancar a nossa economia, que naturalmente precisa, porque nós defendemos que sem empresas não há emprego, só haveria emprego público e nós não temos capacidade, Portugal não tem capacidade para ter todos os trabalhadores em regime público, nem isso pretendia. Portanto, nós queremos empresas saudáveis e queremos salários saudáveis, queremos condições de trabalho dignas e queremos salários justos para o trabalho que é realizado. Portanto, todas estas questões
para nós são muito importantes. A questão dos empregos verdes também convergem para aqui, apoiamos e era fundamental que também houvesse esse incremento e que também tivesse consagrado, como está em algumas das propostas que tivemos a oportunidade de analisar. A fiscalidade verde achámos bastante interessante e até em termos da redação do CNADES, que decorre de uma das propostas. Portanto, quem utilizar, os utilizadores das energias não limpas, que terão uma fiscalidade mais pesada e desonorando o rendimento do trabalho em sede fiscal. Isto para nós era fundamental. Portanto, temos noção do país em que estamos e também era importante que percebêssemos do nosso ponto de partida e para onde queremos chegar. Há uma pobreza energética muito grande em termos de eficiência dos edifícios. A eletricidade é muito cara. Neste momento temos setores que não param, naturalmente, mas temos alguns setores que estão obrigados a prestar trabalho à distância, portanto não os chamarei, pese embora seja essa a designação que consta em termos legais do teletrabalho, mas isto acaba por prestar um trabalho à distância, em que a maioria das despesas são todas à custa dos trabalhadores. Portanto, ou seja, a energia que é gasta, os ditos custos de contexto, estão todos a sobrecarregar os trabalhadores e muitas das vezes não se chegou a acordo, porque também foi tudo muito rápido no primeiro confinamento, no segundo já havia aqui alguma experiência, mas ainda assim temos tido muitas queixas do peso que a fatura, por exemplo, da eletricidade tem no orçamento familiar e tem no orçamento, naturalmente, dos trabalhadores. Portanto, há várias áreas em que... Senhora Wanda Cruz, pedia-lhe que concluísse, já estamos a ultrapassar o tempo. Obrigado. Acompanhamos a maioria das propostas, no entanto, tendo mais interesse em alguns pontos, naturalmente, sendo nós representantes dos trabalhadores, no entanto, também gostaria de ressalvar aqui uma questão, que é a questão da consulta aos parceiros sociais. Em algumas propostas, há a proposta da criação de uma comissão, portanto, que achamos muito pertinente e muito oportuna, de monitorização, mas também não nos parece de todo descabido quando colocam à auscultação a algumas entidades, nomeadamente ao Conselho Económico e Social, não colocarem, por exemplo, ao Conselho Permanente de Concertação Social, porque são coisas diferentes, e como muitas destas medidas vão entroncar no mercado de trabalho, nos trabalhadores, era fundamental que os parceiros sociais fossem ouvidos. Muito obrigada. Muito obrigado. Passarei então de imediato a palavra então aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que cumprimento e, enfim, quero usar da palavra agora durante 3 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, queremos perguntar, para efeitos da condução dos trabalhos, se o mais adequado em termos regimentais é a substituição dentro do mesmo partido da coordenação do grupo de trabalho ou, como se fazem nas comissões, a alternância entre partidos na condução dos trabalhos, como tende a ser prática habitual nas comissões permanentes. Aproveitando para entrar desde já naquela que foi a intervenção da senhora doutora Wanda Cruz, da UGT, e cumprimentando-a pela sua intervenção, da parte do Partido Socialista nós também entendemos que é absolutamente fundamental que a transição ecológica, a transição climática, seja uma transição justa. E é nesse sentido que não só dedicamos vários artigos, como aliás dedicamos um capítulo inteiro a esta temática e colocamos-lo de forma central nos princípios que devem emanar desta Lei de Bases do Clima. É de facto absolutamente fundamental para que nós possamos fazer a transição climática que os sindicatos sejam ouvidos, por isso em todos os instrumentos de planeamento prevemos uma audição ao Conselho Económico e Social, e entendemos que essa vinculação não só deve acontecer numa fase de consulta pública, como também, vindo ao Parlamento os vários instrumentos de planeamento para serem aprovados, deve o Parlamento, como está a fazer neste momento, para a aprovação desta Lei de Bases do Clima, ouvir sempre que possível os parceiros sociais, porque de facto o diálogo social é algo que é central na nossa visão de sociedade para afirmarmos um caminho em que os trabalhadores e o trabalho são beneficiados e não prejudicados pela transição climática, em que há um futuro
para o nosso planeta e esse futuro tem empregos, mas também sabemos que não há empregos num planeta sem clima estável, num planeta sem condições de poder produzir. Entendemos que é absolutamente fundamental, como também referiram, avançarmos com uma reforma da fiscalidade verde que procure criar incentivos para que toda a economia faça essa transição. Se é certo que precisamos de um modelo económico diferente, de um modelo de consumo menos materialista, a verdade é que este é o que temos e não podemos esperar para que outro venha a ser criado. E por isso precisamos que os preços que existem nestes momentos sejam alinhados não só com o seu custo social, e para isso pagam impostos que refletem os custos sociais, mas que também paguem impostos ambientais e que alinhem, portanto, os custos ambientais com os preços de mercado. Daí que entendemos absolutamente como fundamental a fiscalidade verde e depois a subsequente reciclagem das receitas para, através de um instrumento de financiamento, financiar as empresas e o Estado nos investimentos verdes que têm que fazer. Termino falando da pobreza energética, porque de facto não só precisamos de mais salários e de mais empregos verdes, não só precisamos de transformar toda a economia, mas precisamos de facto transformar o imobilizado do nosso país para que seja possível não termos situações de pobreza e de privação no seguimento desta transição. E perguntávamos justamente como é que entendem que podemos acelerar isto. Nós temos um conjunto de princípios e de ferramentas previstas na Lei de Base do Clima, mas perguntávamos no vosso entendimento como é que podemos promover este combate à pobreza energética. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Nos acompanha online. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradeço à doutora Wanda da Cruz a intervenção e dizer que muitas das reflexões que partilhou connosco são reflexões também nas quais nos revemos e que achamos importante. Desde logo a questão do diálogo. Nós entendemos que uma lei de bases do clima, quer na sua elaboração, concepção e aprovação, quer depois na sua implementação, deve ser objeto de um grande consenso, um consenso alargado, um entendimento, um envolvimento de todos os parceiros sociais, numa forma que o desafio que temos pela frente tenha realmente a parte da sociedade civil, das empresas, dos sindicatos, dos atores políticos, uma resposta à altura. Mas entendemos também que este diálogo, esta concertação deve ir muito mais longe, deve ter ação. Não faz sentido estarmos a falar de concertação quando depois as políticas públicas não dão exatamente corpo a esse diálogo. E a questão da formação, da qualificação ou requalificação, como da capacitação dos vários agentes económicos é fundamental. E eu perguntava-lhe, relativamente a esta questão da requalificação, que nos dissesse um pouco mais sobre as ideias da UGT. Porque, na verdade, e o exemplo da Galp é um bom exemplo, fala-se muito da transição energética, mas até à data o país não tem nenhuma ideia, o Governo pelo menos não tem explanado esses objetivos e esses planos relativamente à necessidade e à urgência de requalificação de um conjunto de trabalhadores, de um conjunto de atividades que, por força desta mesma transição energética, vão ter as suas vidas e as suas atividades postas em causa. E, portanto, é urgente, é necessário, é indispensável começar desde já a identificar quais são essas atividades, que planos e que ações de requalificação são necessárias e, ao mesmo tempo, começar a criar, formar, requalificar trabalhadores para ocupar funções e cargos em novas atividades. Uma outra questão tem a ver com as questões da fiscalidade verde. Infelizmente, este Governo tem olhado para a fiscalidade verde como um mero expediente para multiplicar as taxas e não utilizar essas receitas
quer no combate às alterações climáticas, quer naquele que é um dos princípios fundamentais que o PSD tem defendido e está plasmado na nossa proposta relativamente à redução da carga fiscal dos trabalhadores e enfim, dos grupos sociais mais afetados exatamente por essa carga social. Nós defendemos que a fiscalidade verde deve ser simultaneamente um instrumento de combate às más práticas, de penalização exatamente dessas más práticas em termos ambientais, mas deve ser também uma forma de aliviar a carga fiscal para muitos setores da sociedade. Ora, infelizmente, o que tem acontecido nos últimos anos não tem sido nada disso. Aliás, tem servido em muitos casos para alimentar um fundo ambiental que se tem revelado transparente e que não tem cujos recursos e energias não têm sido canalizados exatamente para esse objetivo. E, portanto, a minha pergunta é relativamente à fiscalidade verde e à sua função no combate às alterações climáticas. Gostaria também que nos dissesse um pouco mais qual é a leitura que fazem e quais são as propostas que têm neste domínio. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Em vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Agradecer também, obviamente, os contributos da UGT e pegar numa declaração que a nossa convidada nos deu de que o modelo económico tem que mudar. De facto, eu concordo. O modelo capitalista trouxe-nos a crise climática e trouxe também desigualdade social e é por isso que neste momento em que estamos a resolver a crise climática temos que resolver também o problema da acumulação de capital, de pobreza, de desigualdade. E não posso deixar de comentar também as afirmações do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que a este propósito diz que, bem, azar, este é o modelo económico que temos, não, temos que viver com ele. E queria apenas recordar o Sr. Deputado Miguel Costa Matos uma frase da moção com que foi eleito Presidente da Juventude Socialista, que falava da ruptura com esta política de submissão ao capitalismo financeiro. Bem, pelos vistos, a JTS já meteu esta ruptura com o capitalismo financeiro na gaveta, estará certamente na mesma gaveta onde está guardado o socialismo do Partido Socialista, mas não deixa de ser relevante. Sobre uma afirmação também que a nossa convidada nos deu sobre a fiscalidade verde, que é necessário desonerar os impostos do trabalho e criar um conjunto de taxação verde. Bem, isto não é novidade, é precisamente aquilo que está no programa do Governo do Partido Socialista. A nossa preocupação é que, de facto, os impostos sobre o trabalho são demasiado elevados em comparação com os impostos no capital, de propriedade, mas o problema é que se nós estamos só a fazer a troca dos impostos de trabalho por fiscalidade verde, estamos a meter a carga fiscal na mesma só nos trabalhadores, com um problema, é que deixa de ser progressiva e afetará ainda mais as classes de trabalhadores com rendimentos mais baixos e isso, obviamente, é um problema e queria, obviamente, um comentário da UGT sobre isto. Sobre a pobreza energética, é uma das preocupações do Bloco, por isso nós consideramos que deve haver uma empresa pública para a conversão de emprego, a criação de emprego, resolver o problema da pobreza energética, ao mesmo tempo que se resolve também a transição energética necessária. E, de resto, queria apenas considerar que nós precisamos de uma redução do horário de trabalho, uma maior repartição da riqueza no trabalho, de pleno emprego e de criação de emprego para as tarefas necessárias para a transição climática e queria também, obviamente, a opinião da UGT sobre isto, porque nós tivemos um enorme desenvolvimento tecnológico, produzimos hoje mais, mas o horário de trabalho continua a ser igual. Conseguimos hoje produzir de forma diferente, mas na realidade continuamos a produzir, tirando muitos recursos do planeta para meter no ciclo de consumo e produção de longa distância, sem alterarmos precisamente o modelo económico e acho que aqui, no universo do trabalho, esta seria a transformação essencial. Uma maior redistribuição da natureza, da riqueza, acabar com as questões de desigualdade social e de pobreza, criar o pleno emprego e que os trabalhadores, obviamente, tenham uma parte emancipada nas decisões do trabalho e julgo que estas questões são essenciais a um modelo de transição climática. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alma Rivera, por favor. Muito obrigada. Eu,
Antes de mais, cumprimentava o GT, agradecia aqui também os contributos que nos trouxeram e algumas das suas considerações sobre esta matéria. E como tive a oportunidade de dizer anteriormente, nós entendemos que existem duas saídas para a situação inequívoca que temos de degradação do equilíbrio ambiental, que tem como tradução também esta vertente das alterações climáticas, e essas duas saídas são uma saída participada que envolve as populações e os trabalhadores e que põe em causa os mecanismos que são também responsáveis pela sua situação e pela degradação das suas condições de trabalho e de vida, ou, por outro lado, se aprofundam esses mesmos mecanismos, nomeadamente ao nível da financiarização de instrumentos de controle de emissões, se aprofundam instrumentos de liberalização dos mercados internacionais e se continua a onerar os trabalhadores com a chamada transição energética. E, portanto, perante estes dois cenários, nós achamos que é importante que todas as entidades se posicionem e clarifiquem também aquela que é a sua visão. E, portanto, eu essencialmente colocava aqui algumas questões mais concretas. Que avaliação é que fazem do mercado de carbono na medida em que há mecanismos de compensação que significam depois alterações ou investimentos essencialmente ao nível internacional? Isto à escala dos Estados é uma coisa, à escala empresarial é outra. Dou o exemplo, por exemplo, da BP, que se autodenomina de zero transmissões, porque uma empresa que se dedica essencialmente aos combustíveis fósseis, zero emissões, porque faz um programa de plantação florestal na Zâmbia e incentiva a utilização de fogões no México. E, portanto, que avaliação é que fazem deste tipo de mecanismos? E depois, em segundo lugar, e talvez isto ainda tenha implicações mais diretas, qual é a avaliação que fazem dos tratados de comércio internacionais, não só as regras dos tratados agora mais recentemente assinados, mas mesmo do mercado único, tendo em conta não só a questão do desperdício energético, que é evidente, não é? Que é nós estarmos a importar produtos que temos ao lado do outro lado do mundo através de processos logísticos altamente poluentes, mas, por exemplo, de acordos como o Mercosul, que até, de acordo com aquilo que foi do estudo que foi encomendado pelo governo dos Países Baixos, conclui que influenciará muito negativamente os salários. Portanto, tendo em conta aquilo que também foi expressado como vontade de elevar o nível salarial em Portugal, como é que se posicionam face a esse acordo em concreto? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tendo connosco nenhum deputado do CDS-PP, nem nenhum deputado ou deputada do PAN, passaria a palavra ao Partido Ecologista aos Verdes, a deputada Mariana Silva. Obrigado. Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar e agradecer os contributos da nossa convidada, representante do GT. O projeto de lei do quadro da política climática dos Verdes está estruturado de forma a enquadrar o que deve ser essa mesma política, não é um documento fechado e pretende estabelecer de forma genérica as bases que devem constituir a política climática. Concordamos que deve ser também um documento claro, que deve ter a participação de todos, para que todos possamos também contribuir para que o discurso de proteção do ambiente e de proteção do planeta possa passar à prática sem que sejam de alguma forma destruídos os direitos dos trabalhadores e também das regiões com outros poderes envolvidos. Os Verdes consideram que as questões do clima devem assentar fundamentalmente em três grandes áreas fundamentais, prioritárias de investimento: a melhoria da rede dos transportes públicos, a eficiência energética e poupança energética, uma forte aposta na produção e consumo local, que implicaria a melhoria das redes de distribuição, a revitalização dos mercados
locais, o reforço dos apoios à agricultura familiar e à agricultura de pequena dimensão. E assumimos há muito a luta contra as alterações climáticas, mesmo sozinhos e sujeitos às críticas dos velhos do Restelo, mas exigíamos sobretudo investimento para uma verdadeira transição energética e justa para todos, que continuamos sem ver a ser aplicada. E por isso gostaria de perguntar se consideram que este último negócio da venda de barragens da EDP, ou estas alterações na Galp, aqui as questões que também levaram a que a CP, uma parte da CP passasse para os privados, não põe em causa a transição energética. Ou seja, se estas empresas fundamentais não deveriam estar na posse do Estado para garantir o interesse público no combate e mitigação das alterações climáticas, porque infelizmente o que assistimos muitas vezes é que nem sempre as empresas privadas e até mesmo algumas multinacionais têm estas preocupações e assumem estas responsabilidades. E se consideram que o Estado e as empresas têm cumprido o seu papel na formação e qualificação dos trabalhadores para fazer frente às alterações do mercado de trabalho, nomeadamente as decorrentes das necessárias adaptações às alterações climáticas. E mais uma vez, obrigada pelos contributos. Muitíssimo obrigado, Sra. Deputada. Temos também já a acompanhar-nos a Sra. Deputada não inscrita, Jocine Catar Moreira, que pergunto se nos está a ouvir. Isso mesmo. Muito bem. Alô, ouve-me? Tem a palavra. Muito obrigado. Sim. Ainda não estamos a ver, mas creio que será apenas uma questão de tempo. É isto? Agora sim. Sim, Faça senhora. favor. Muito obrigado. Então, eu iria iniciar por cumprimentar a senhora Wanda da Cruz para o GT e referir que subscrevo completamente toda a sua intervenção. Na minha ótica, não há fiscalidade verde, empregos verdes, empresas verdes, capitalismo verde, não há nada que seja verde se não houver antes uma avaliação ambiental e estratégica. Portanto, enquanto não houver isso, não há maneira nenhuma de nós andarmos nacionalmente com objetivos e políticas de fiscalidade verdes, de empregos verdes. É necessário que haja um consenso alargado que houve no orçamento do Estado, teoricamente, que é a necessidade, digamos, de existir avaliações ambientais e estratégicas, não unicamente para a mineração, mas para todas as áreas. É que não há combate às alterações climáticas se não insistirmos sucessivamente em avaliações ambientais e estratégicas. Da mesma maneira que ali é uma área onde a minha iniciativa legislativa dá uma ênfase, digamos, enorme. É necessário que haja uma participação da população na definição e na reorientação das políticas climáticas
assim como igualmente dos parceiros sociais, entendendo imediatamente que não haverá revolução nenhuma no combate às alterações climáticas se todas as decisões forem decisões hierárquicas e decisões fechadas em determinados organismos e organizações. É preciso alargar, democratizar este entendimento, é preciso não somente auscultar, é insuficiente auscultar, é preciso auscultar, mas envolver na definição das políticas, nas metas, nos objetivos, nas áreas a investir, toda a sociedade civil. E também enfatizar o que eu enfatizo sucessivamente, é que não há justiça climática sem justiça social. E isto não é só um slogan ambientalista. Não há combate à pobreza energética se não houver um aumento do salário mínimo nacional. Não há descarbonização se isso implicar despedimentos e não há requalificação dos empregos, a transição energética, se isso for feito à custa dos direitos laborais e dos despedimentos. E perguntar-lhe unicamente se digamos, que iniciativas legislativas sugerem ou consideram essenciais para que este combate às alterações climáticas também não seja olhado e não seja reorientado, dispensando questões laborais, direitos laborais. E era isto. Muito obrigado. E então, chegamos à ronda, aliás, à resposta global da engenheira Wanda Cruz, da UGT, aos grupos parlamentares, para a qual terá 10 minutos, fins os quais ouvirá este simpático aviso e com alguma tolerância de seguida que terá da parte da mesa. E, portanto, engenheira Wanda Cruz, passaria-lhe a palavra novamente para que pudesse responder aos seus deputados e às suas deputadas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas questões que foram colocadas. Realmente queria, se calhar, não sei se será mais avisado responder, portanto, questão a questão, mas como houve aqui algumas que convergiram nas mesmas dúvidas, se calhar iniciaria aqui relativamente ao que eu disse do Conselho Económico e Social. O Conselho Económico e Social é uma coisa. A Comissão Permanente de Concertação Social é outra. Aqui a questão é que, em termos físicos, elas têm a mesma sede, mas são coisas diferentes. Os parceiros sociais são 6, 4 empregadores e 2 representantes dos trabalhadores, e
a composição do Conselho Económico e Social é bastante alargada, portanto, com um número muitíssimo elevado de organizações representativas da sociedade, portanto, são coisas diferentes, e daí a intervenção que eu fiz no sentido de entender que o Conselho Económico e Social deveria ser ouvido, é um facto, acompanhamos essa sugestão. No entanto, também não nos parece que estejamos incluídos dentro do Conselho Económico e Social ao qual também pertencemos, mas temos um palco específico e é esse palco que acaba por nortear depois a operacionalização das medidas e, neste caso, em concreto, esta lei de bases do clima vai entroncar muito, naturalmente, no mercado de trabalho, nas relações de trabalho. Portanto, se calhar era interessante que também nessa auscultação que está prevista num dos projetos de lei, deste caso em concreto do PS, também isso fosse incorporado. Portanto, era a questão aqui só relativamente à questão do Conselho Económico e Social. Relativamente ao combate à pobreza energética, eu acho que é fundamental, desde logo, a administração pública local e central dar ela própria o exemplo. Portanto, no plano de resiliência já se fala nem si, estão alocadas algumas verbas, mas também se calhar era importante que os projetos aprovados de hora avante tivessem em consideração a questão da eficiência energética dos edifícios, porque na realidade isso acaba por não acontecer. Portanto, e poderíamos ter uma discussão, se calhar, um bocadinho mais aprofundada sobre isso. Eu sou dessa área, portanto, já há alguns anos que estou na UGT, já há alguns anos mesmo que estou na UGT, mas antes de estar na UGT, portanto, sou técnica superior de Engenharia Civil, portanto, numa autarquia, portanto, isto daria aqui pano para mangas esta questão de como mitigar a questão da pobreza energética. Desde logo, há esses vales que já estão consagrados no plano de recuperação e resiliência, mas há só para quem tem tarifa social energética, ou seja, qual é a preocupação? Aqueles trabalhadores, aquelas famílias que andam ali no limbo, um bocadinho acima, de poder obter esta tarifa, se calhar custar-lhe-á muito mais do que famílias que têm outro tipo de rendimentos. Portanto, é importante, do nosso ponto de vista, que se comece já na questão da aprovação dos projetos e que os projetos sejam obrigatórios em termos da eficiência energética do próprio edifício, que isso já esteja bem consagrado e que nas requalificações do edificado isso também seja contemplado. E seja contemplado, naturalmente vai haver ajudas, mas ajudas não são suficientes para... Lá está, estes limbos que não têm capacidade de colocar um ar-condicionado, não têm capacidade financeira para calafetar as janelas, não têm capacidade financeira para a questão das ventilações, quando há as infiltrações, as umidades e por aí fora. Portanto, relativamente à pobreza energética, isto é importante que daqui para a frente se trace uma linha e essa linha seja continuada e os projetos novos a entrar tenham isto em atenção. Pegando aqui um bocadinho também relativamente a estas questões do edificado, também é importante, e aí temos dado esse contributo, por exemplo, na questão da requalificação de trabalhadores. Uma das questões que muito nos preocupa, e eu acho que a todos, é transversal à sociedade portuguesa, até porque, em termos geográficos, estamos aqui nesta zona do Mediterrâneo, já temos sofrido bastante com a escassez de água e é uma preocupação que temos premente. E daí, por exemplo, nós estamos incluídos num projeto interessante da ADEN, em que há uma capacitação dos atuais canalizadores com uma valência para que as águas pluviais sejam reaproveitadas, por exemplo. Portanto, ou seja, e que haja em construções novas, será muito mais fácil, naturalmente, que em habitações em que hajam intervenções, essa diferenciação será mais difícil, mas em termos desta questão de haver aqui 3 novos patamares relativamente à parte dos auditores, engenheiros, projetistas, que quando fazem o projeto, fazem-no logo já com estas valências do reaproveitamento das águas pluviais, claro que têm que ser tratadas, mas que podem ser utilizadas, por exemplo, nas descargas dos autocolismos e podem ser também utilizadas para outras valências dentro de casa ou nas regas, portanto, e por aí.
Temos uma intenção intermédia em termos de técnicos intermédios também com essa valência, de conseguirem dar corpo àquilo que é projetado e fiscalizar para termos aqui uma eficiência hídrica à semelhança da eficiência energética que nós pretendemos, que já existe nos edifícios mais recentes, mas que isto que seja cada vez mais um imperativo. E também depois, mais uma valência em termos dos canalizadores, é uma profissão que há 30 anos que não é mexida, e terem também essa valência e essa formação complementar para que consigam, portanto, dar corpo ao projeto e que essas águas sejam reaproveitadas. Portanto, levo-vos aqui 2 exemplos de como, do nosso ponto de vista, tem que ser sempre alavancado e o Estado deve dar o exemplo. Quando nos é perguntado relativamente à questão das barragens, da Galp, e se estiver na mão do público, se será diferente ou do privado, naturalmente que nós defendemos que o Estado não deve ser meramente regulador. Agora, nós também, eu reforço que temos que perceber de que ponto é que estamos a partir. E a questão das barragens, portanto, já tinha sido, os negócios tinham sido feitos já há bastante tempo. A questão da CP, portanto, se a questão dos privados na gestão, por exemplo, da CP, não é, que referiu se põe em causa ou não, eu acho que também tem havido por parte do Governo, efetivamente, aqui algum travão, e até, por exemplo, ainda ontem tivemos a oportunidade, ou anteontem, de ouvir o Sr. Ministro das Infraestruturas também colocar aqui algumas das questões que muitas vezes não devem vir à praça pública, mas que nem sempre os privados têm as melhores condutas, e daí o Estado cumprir o seu papel e pronto, e quando é preciso atuar, atuará. Agora, a iniciativa privada é precisa, é necessária, portanto, como disse na intervenção inicial, não temos capacidade para os empregos serem todos públicos, o Estado deve dar esse exemplo, deve ser aqui o motor ou o potenciador de algumas dessas mudanças. Vem aí muito dinheiro, portanto, em termos europeus, e muito para esta questão, sobretudo, da transição climática e da transição também digital, que é fundamental que também andem a par e passo para que se consiga que haja aqui uma mitigação de alguns dos comportamentos menos responsáveis que temos tido ao longo dos anos. De facto, nós não vamos conseguir mudar a nossa sociedade de um dia para o outro, mas a nossa sociedade de certeza que vai mudar. E posso dar-vos o exemplo do teletrabalho, e agora falando de uma área mais em concreto, uma área mais que tem a ver muito com a nossa matriz, portanto, neste caso a matriz sindical. Falava-se disto mais para a frente e de repente o teletrabalho, sendo certo que, como disse na intervenção inicial, não o consideramos exatamente teletrabalho, já estava considerado no Código de Trabalho desde 2003, diferente daquele que estamos a utilizar agora, e ainda assim este é muitas vezes trabalho feito a partir de casa, mas veio para ficar. Ou seja, isto para dizer o quê? Que as alterações climáticas, quer queiramos, quer não queiramos, vão impactar e vão fazer com que a sociedade seja alterada. E para isso é preciso, de facto, esta fiscalidade verde e é preciso, de facto, que os salários sejam aumentados, os trabalhadores sejam capacitados e formados. Dei-vos aqui alguns exemplos, poderia dar-vos muitos outros de profissões que vão deixar de existir e outras que aparecerão. Por exemplo, posso deixar-vos esta nota, que nos Estados Unidos, por exemplo, isto foi dito por um ministro do Trabalho em exercício há uns anos atrás, que nos referiu em determinado momento, até a propósito desta questão das profissões, de novas profissões e profissões que se foram perdidas. Portanto, eles nos Estados Unidos da América continuaram com o ascensorista. Portanto, ou seja, para nós, se é essencial, não que a Europa não adotou, mas também a sociedade é aquilo que nós queiramos que ela seja. E oxalá consigamos, entre todos, unir esforços, cada um respeitando o seu próprio espaço, a população sendo ouvida, os cidadãos sendo ouvidos, porque têm que ser envolvidos, mas não deixar de parte os parceiros sociais, porque são eles que depois implementam muitas destas medidas que estão aqui revertidas em todas as propostas da Lei de Bases Climáticas. E, acima de tudo,
não se esqueçam de ouvir os trabalhadores, porque os trabalhadores têm que ser envolvidos e quem está no terreno pode dar um aporte muito importante à comissão, à eventual comissão que pretendem criar todas as propostas que referem a essa dita comissão, mas têm que ser envolvidos. Se nós conseguirmos que os trabalhadores sejam envolvidos e que percebam a urgência disto tudo e o que é que podemos fazer por eles e o que é que temos para lhes oferecer nas requalificações daquelas profissões que vão deixar de existir e as qualificações, novas qualificações já viradas para aquilo que é importante, é fundamental que nos ouçam. E nesta área, nesta esfera em concreto de ambiente e energia, nem sempre nos têm dado essa oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado pelos contributos, pelas respostas e pela disponibilidade para estar connosco a debater a Lei de Bases do Clima. Assim terminamos os trabalhos desta manhã e desta reunião. Muito obrigado a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que estiveram presentes e a próxima reunião será oportunamente comunicada. E muito obrigado a todos.